Fala Caveira, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Doutor Milico, canal onde a gente fala sobre direito, em especial um direito focado aos policiais militares daqui do estado de São Paulo que fazem o curso de formação. Então, as nossas aulas são focadas nas apostilas da escola de formação e o policial militar vai conseguir aí que está em formação, vai conseguir extrair alguns conteúdos aí para que ele possa ir bem, né, nas aulas dele, ir bem na matéria e principalmente ao término do curso aí poder escolher a unidade que deseja, não é verdade? Então, para quem não me conhece ainda, chegou agora. Eu sou o Washington Bezerra, eu sou advogado, sou professor de Direito, fui sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo e hoje advogo na área de Direito Militar. Quem não segue ainda, segue, por gentileza, as nossas redes sociais, @Doutor Milico, no Instagram, no YouTube e no TikTok também. Beleza, pessoal? Então, vamos soltar a vinheta para a gente começar a nossa aula. É isso aí, pessoal. Mais uma vez nós vamos falar sobre direito penal comum, tá? Não é direito penal militar, baseado na apostila da Polícia Militar, aí, certo? Então, nós paramos na aula 7 e 8 da apostila, que fala sobre norma penal em branco, tempo do crime, delitos permanentes e continuados, a lei penal no espaço em relação às pessoas e uma pinceladinha aí de direito penal internacional. Então vamos lá. Norma penal em branco. O que seria isso? A norma penal em branco é uma norma cujo preceito primário está incompleto. Só que para a gente saber o que é penal em branco, né, norma penal em branco, a gente precisa primeiro entender o que é o preceito primário e o preceito secundário. Quando a gente pega um artigo de lei, né, do Código Penal, nós vamos ver que ele fala assim, ó, exemplo, matar alguém de tanto a tantos anos. Então, o matar alguém é o preceito primário do tipo penal. E o preceito secundário é a pena que é imputada para quem ferir, né, esse tipo penal que está disposto ali no Código Penal. Então, o artigo é subdividido entre preceito primário e preceito secundário. O preceito primário, né, como nós já falamos, é a base aí do nosso estudo da norma do direito penal em branco. Então, para que essa norma seja considerada norma penal em branco, esse preceito precisa estar incompleto. Como ele está incompleto, ele precisa ser complementado por outra coisa, certo? Então, nós temos dois tipos de norma penal em branco. A norma penal em branco homogênea, que é quando essa norma penal ela é complementada com uma outra lei, né? Então, a própria apostila traz um exemplo aqui do artigo 237 do Código Penal. Contrair casamento ciente de impedimento para casar. Só que no artigo do Código Penal não fala quais são esses impedimentos. Ou seja, para que você saiba quais são os impedimentos que uma pessoa precisa ter para casar, você tem que ir no artigo 1521 do Código Civil e lá vai estar o rol dos impedimentos que uma pessoa tem para casar. Ou seja, o artigo em si só ele não fala quais são os impedimentos. Você precisa ir em outra lei e essa lei vai trazer para você quais são os impedimentos que a pessoa tem para casar. Então, isso é uma norma penal em branco homogênea, quando ela é complementada por uma outra lei. Já a norma penal em branco heterogênea, ela é complementada por uma norma infralegal, ou seja, não é uma lei. Ela pode ser uma portaria, pode ser um regulamento e etc. Né? Então,
O exemplo que a apostila colocou aqui é bem interessante, que é a lei de drogas, né? Se você pega lá o artigo 33 da lei de drogas, ele é complementado pelo quê? Pela portaria do Ministério da Saúde. Tanto é, os mais antigos aí vão saber disso aí, que durante muito tempo essa portaria do Ministério da Saúde não tinha lá o lança-perfume. E aí o componente químico do lança-perfume, como não estava regulamentado, o policial militar muitas das vezes fazia uma apreensão gigantesca com maconha, com cocaína e com lança-perfume. Todo lança-perfume ele era destruído, né, durante o percurso do processo, mas ele não era computado para a prática delitiva. Então, todas as normas penais em brancos heterogêneas, elas são complementadas por normas infralegais, ou seja, que não são leis, estão abaixo da lei. Tempo do crime, né? Existem 3 teorias do tempo do crime. Tem a teoria da atividade, né, que é quando é considerado o crime praticado no momento da conduta comissiva, ou seja, comissiva é fazer algo, ou omissiva. Não tem alguns tipos penais que a pessoa é imputada por omissão? Exemplo, omissão de socorro. Não é por fazer algo, é por deixar de fazer algo. Então, comissivo é fazer, omissivo é deixar de fazer. Então, a teoria da atividade, ela entende que a prática do crime independente da conduta praticada, no momento da conduta comissiva ou omissiva. Já a teoria do resultado, ela entende que a prática do crime ela só ocorre no momento da produção do resultado. Então, você praticou o crime, quando ele atingiu o seu resultado, que era o objetivo, aí se consuma a teoria do resultado. Tá? E existe a teoria mista, ou conhecida como teoria da ubiquidade, que considera-se praticado o crime tanto no momento da conduta quanto no momento do resultado. Então, seja na conduta ou seja no resultado, ambos, para a teoria da ubiquidade, é considerado o tempo do crime. Tá? O ordenamento jurídico, isso são teorias, tá? São 3 teorias: atividade, resultado e ubiquidade. Para o direito brasileiro, para o nosso ordenamento jurídico, nós temos o artigo 4º do Código Penal, que considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, ele ainda deixa claro que, independente do momento do resultado, é considerado crime no momento da ação ou omissão. Ou seja, ele deixa taxativamente, né, demonstrado na lei, no artigo 4º do Código Penal, que nós adotamos aqui no Brasil a teoria da atividade, né? A imputabilidade do agente, ou seja, se ele pode ser imputado o crime a ele, deve ser aferida no momento da prática do crime, independente qual seja o resultado. Inclusive, é bem interessante isso aí para a gente verificar se a pessoa é imputável ou inimputável, não com base nas faculdades mentais, mas com base na idade, que é o critério adotado aqui no Brasil. Então, eu digo o critério adotado aqui no Brasil, porque tem países, por exemplo, na Inglaterra, que os Estados Unidos também, alguns estados que menores de 18 anos podem ser imputados crimes, tá? Aqui no caso, não. No caso no Brasil, né, como nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é imputado crime, mas sim ato infracional para menores de idade, né? E aí eu achei interessante o exemplo que a apostila falou, colocando aqui que Mévio, com uma idade de 17 anos, 11 meses e 20 dias, eu marquei os 20 dias aqui, né? Efetua disparos de arma de fogo contra Brutus, nele provocando diversos ferimentos. A vítima vem a ser socorrida e internada em um hospital, falecendo 15 dias depois, que eu marquei também. Por quê? Faltavam-se aí 10 dias para ele atingir a maioridade, e o resultado do que ele praticou contra Brutus só ocorreu 15 dias depois, né? Então, está dizendo aqui, ó, não se aplicará o Código Penal em face da inimputabilidade do tempo do crime, ou seja, vai ser utilizado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja que se o Brasil tivesse, por exemplo,
adotada aqui, ó, a teoria do resultado, esse cara seria imputado o crime. Por quê? Porque ele era maior de idade ao momento do resultado e não no momento em que ele praticou o ato criminoso. Como nós adotamos aí a teoria da atividade, automaticamente, nesse exemplo que a apostila trouxe, esse indivíduo não seria processado pelo Código Penal, mas seria processado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Tempo do crime nos delitos permanentes e continuados. Primeiramente, a gente precisa conceituar, né, o que seriam delitos permanentes e continuados para que a gente entenda o tempo do crime nesses delitos. Então, ó, o delito permanente é aquele cuja a consumação se prolonga no tempo por vontade do agente, ou seja, o agente escolhe que aquela prática delitiva continue acontecendo o tempo inteiro. Vou dar um exemplo. Porte ilegal de arma. Qual que seria o tempo do crime, né? Se ele não fosse considerado um delito permanente, seria o momento em que o indivíduo pegou a arma ilegalmente e tomou posse dela, ali naquele momento. Só que quanto tempo isso dura? Até ele soltar? Ou dura só aquele momento em que ele segurou? Como é um delito permanente, quer dizer o quê? Enquanto estiver sob a posse dele, aquilo é considerado crime. Então, um exemplo, a apostila usou também drogas, né? O indivíduo está com um papelote no bolso, colocou o papelote de droga dentro do bolso, o período que percorreu, o período que ele permanecer com aquele papelote dentro do bolso, é o período que vai ser considerado o crime de posse de entorpecente, ou seja, é um delito permanente. Permanece, prolonga no tempo pela vontade do agente. Percebam que é pela vontade do agente. Se alguém, por exemplo, coloca um papelote dentro da mochila da pessoa e a pessoa não sabe que aquilo está ali, não foi pela vontade dele, né? Que ele estava na posse do entorpecente. Então, é pela vontade do agente. Esse é o crime permanente. O crime continuado ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação, ou seja, no permanente é uma única ação de pegar o tempo que ficar com ele, será permanente. O continuado são mais de uma ação praticada, né, por crimes de mesma espécie e nas condições de tempo, lugar e maneiras de execução, ou outras semelhantes. Vou dar um exemplo. O indivíduo é roubador quanto mais. Então, todo dia às 7 da manhã, ele pega a motocicleta, passa no ponto de ônibus e rouba as pessoas. Então, ele vai lá e faz isso numa segunda-feira, ele faz isso numa quarta-feira, ele faz isso numa sexta-feira, e aí ele vai fazer isso na segunda-feira da semana que vem, e a polícia, já sabendo que reiteradas vezes isso está acontecendo, vai lá e prende ele naquele dia. Então, ó, o artigo 71 do Código Penal diz o seguinte: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes, ou seja, os crimes praticados subsequentes, ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se forem idênticos. Se todos os crimes foram idênticos, aplica a de um só. Ou a do mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então vamos lá. O cara roubou na segunda, na quarta, na sexta, na segunda seguinte ele foi preso. Os crimes exatamente iguais, mesmo sistema. Pega a moto, vai lá, aponta para a vítima, pega os objetos dela e se evade. Todos iguais. Então, você vai pegar um crime de roubo, vai pegar, se tiver qualificadoras, colocar as qualificadoras, e ao invés de você colocar, ele cometeu 1, 2, 3, 4 roubos, e aí soma as penas, não. Você vai pegar a pena de 1 e aumentar de 1/6 a 2/3. Só que aqui o artigo ele fala o seguinte: se forem idênticas e se forem diferentes. Ah, mas como seria diferente? Um dia ele rouba e no outro dia ele trafica? Não. O artigo fala que o mesmo crime. Então vamos dar um exemplo. Na segunda-feira ele roubou. Na quarta ele roubou. Na sexta, uma dos transeuntes tentou ir para cima dele e ele deu uma coronhada nessa pessoa. Então, esse crime se tornou um crime mais grave. Ele praticou violência
para poder subtrair os bens daquelas pessoas. Então, você vai pegar a pena desse, que é maior, e vai somar do sexto a 2/3, tá? Então, assim, contudo, nos casos de crime permanente e crime continuado, como fica a análise do tempo do crime, né? Então, nós temos aqui, nós estamos estudando o tempo do crime, né? Então, a análise do tempo do crime, quando se trata de crime permanente, diz assim, ó, a conduta tenha se iniciado durante a vigência de uma lei e prossiga durante o período de outra, aplica-se a lei nova, ainda que mais severa. Então, por exemplo, o indivíduo coloca um tablete de cocaína lá no Rio Grande do Sul dentro do carro e sai em direção a Fortaleza. Ele vai levar de 4 a 5 dias para ir de carro para lá, trajeto muito longo. Durante esse período é promulgada uma lei, entra em vigor uma lei que diz que o tráfico de entorpecente vai aumentar a pena. E aí ele chega lá, né? Apesar de ser continuado o crime era desde o dia do primeiro dia que ele saiu. Aí quando ele chegou no 5º dia lá em Fortaleza, já sabiam e ele foi capturado e preso. Logo, vai ser utilizado, ainda que mais grave, a lei nova, tá? Nos crimes permanentes. E no crime continuado, fatos anteriores eram punidos por uma lei. Operando-se o aumento da pena por lei nova, aplica-se esta última, ou seja, a lei nova, a toda a unidade delitiva, desde que sob a vigência continue a ser praticada. Então, ele praticou um crime, lembra que são vários crimes no continuado? Vários crimes. Ele praticou o crime da segunda, e ele praticou o crime da quarta, no meu exemplo. Na sexta-feira, na quinta, já tinha sido promulgada uma nova lei que aumentava, por exemplo, o crime de roubo, a pena do crime de roubo. E ele roubou na sexta. O que vai acontecer é que ele vai entrar na lei nova, tendo em vista aí que ele praticou o último dos delitos antes de ser preso na vigência da lei nova. Beleza? A lei penal no espaço em relação às pessoas. A gente fala sobre lei penal no espaço é o quê? O local onde o crime é praticado, né? Então, o Código Penal, ele observa 2 pontos fundamentais. O primeiro, que é a regra, que está no artigo 5º do Código Penal, é a territorialidade, né? A territorialidade está prevista no artigo 5º, que diz assim: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, a lei brasileira é aplicada aos crimes que são cometidos no território nacional. Só que nós temos uma exceção, que são as exceções que estão previstas no artigo 7º, que a gente chama de extraterritorialidade, né? A extraterritorialidade diz o seguinte: ficam sujeitas à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, aí coloca aqui, ó, inciso 1º, os crimes, aí a linha A, contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. A linha C, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Exemplo, embaixadores, etc. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Ou seja, se um brasileiro cometeu um genocídio ou um domiciliado no Brasil cometeu um genocídio fora do Brasil, ainda assim é considerado para fins de extraterritorialidade, artigo 7º do Código Penal, que vai ser aplicada à lei penal brasileira, tá? E é interessante a gente observar aqui que o parágrafo 1º do inciso aqui, ó, eu até marquei o inciso 1º dos crimes, ele diz o seguinte: nos casos do inciso 1, né, que são ali na A, B, C e D, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Ou seja,
ainda que ele seja absolvido no estrangeiro, ele será condenado no Brasil, e ainda que ele seja condenado no estrangeiro, ele também será condenado no Brasil, mediante essas hipóteses da extraterritorialidade, tá? Então, senhores, é uma aula curta, né? Mas bem interessante, profícuo aí. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem, mais uma vez aí, eu vou pedir para você, não deixem de seguir a gente nas redes sociais aí e acompanhe a gente e indique a gente aí para outros amigos também precisam estudar as matérias de direito da escola de formação, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus e que a sorte esteja ao lado dos audazes.